Na Rua das Pedras tem aqui, ó, um templo religioso. E ali na entrada está escrito: eu sou a porta. João 10, versículo 9. O que acontece? Eu não quero atacar a fé de ninguém, gente. Pelo contrário, eu creio muito no Criador. Mas contexto furado, contexto mentiroso. João 10 ali, Cristo está dizendo que Ele é a porta, não o templo religioso é a porta. Então, assim, são essas coisas que às vezes me entristecem, que estão levando as pessoas à perdição. A passagem não tem nada a ver, pelo contrário. Se a gente for pegar outras passagens, que não vem ao caso agora estar falando isso, mas só para concluir, as passagens que diz: Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Entendeu? Então é isso. Então não é em alvenaria a qual o Pai habita. O Pai habita dentro de nós, dentro de corpo, mas corpo entendimento. Enfim, só parei só para mostrar, porque isso aí me incomodou, porque pegaram uma passagem, trouxeram para dentro de um templo religioso, dizendo que a porta do templo religioso é a qual Cristo ali, o Messias, está se referindo, e não é. Entendeu? Então as pessoas passam a acreditar que a porta é a porta do templo religioso. Não é. É verdade. Então, infelizmente, né, o contexto do que está ali não é isso. E é triste dizer, mas Cristo entrava junto com os apóstolos e discípulos nas sinagogas para tirar as pessoas da religião e não levar as pessoas para dentro da religião. Tanto que ele foi perseguido e morto pelos líderes religiosos. Aí a loja da Havaianas, maneiríssima. Então os líderes religiosos, que os caras que comandavam aquele templo religioso, recebiam dízimos, ofertas que não eram em dinheiro, ofertas eles até pediam em dinheiro, que nunca foi para o Criador, era sempre para eles, assim como os de hoje. Então os homens daquela época são os mesmos que comandam os templos religiosos hoje. Fazem orações, todos aqueles homens da época foram que pagaram ajudas para Judas entregar Cristo para a morte. Então quem são os líderes que comandam templos, fazem orações, pedem dízimos e ofertas hoje em dia? Os líderes religiosos, né? Vulgo pastores, bispos, apóstolos, padres, papas. Lembrando, galera, não estou atacando a fé de ninguém, mas eu só estou simplesmente falando a verdade. Cristo, quando falou: e conhecereis a verdade vos libertará, em João 8,32, ali está falando que é a liberdade para fora da prisão do entendimento que a religião aprisionava com a mentira. Até hoje é assim, as pessoas estão presas, elas dizem que elas gostam de João 8,32, porque Cristo trouxe liberdade. Mentira! A liberdade que Cristo trouxe foi a liberdade do entendimento, a mente das pessoas estava aprisionada. Tanto que ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu te entrego as chaves dos céus. A chave que ele quer dizer ali não é uma chave física, é uma chave para abrir. A chave abre o quê? O cadeado. A chave abre uma fechadura. Ali era para dizer: Pedro,
Você vai ficar o responsável por abrir o entendimento do povo de Israel. Tanto que Pedro continuou levando o evangelho, depois isso para os judeus, o apóstolo Paulo ficou levando o evangelho para os gentios. Enfim, só um pouquinho do que eu entendo. Eu quis passar agora porque aquilo me incomodou. Retomando aquele assunto rapidinho que eu esqueci de falar. Cristo ainda diz mais a continuação, né? Eu sou a porta. Só que eles lá no templo ali, eles não botaram a continuação. Cristo ele fala, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem, salvar-se-á. Quer dizer, é entrar por ele, que é a porta. Quem entra por ele sai. Quando ele fala sai, é sair do aprisco. Quando ele fala em aprisco em João 10, é o que? É a prisão religiosa que prende as ovelhas, prende a mente, o entendimento das pessoas. E aquele que entra por ele, quer dizer, que ele conhece a verdade, entra, né? E salvar-se-á. E quando ele sai, só quando ele sai de dentro disso, tanto que os convertidos que tinham dentro naquela época de Cristo, os convertidos, o que eles se convertiam? Eles saíam da religião. Eles não entravam, eles não saíam do judaísmo e entravam numa outra religião que Cristo estava instituindo com os apóstolos para fazer grupinho de música, construir templo religioso, pedir dízimo e oferta. Esse amparato que tem hoje em dia, quer dizer, desde o ano 315 com Constantino, amparato mentiroso, tudo para arrecadar dinheiro. A situação é essa. Exatamente. Me incomodou muito, eu tenho que falar, porque é um absurdo o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Messias que ele veio anunciar, que o Criador enviou o Filho, não tem nada, absolutamente nada a ver com o que estão anunciando. O Evangelho que estão anunciando é um Evangelho anátema. O Evangelho anátema é o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que é o Evangelho maldito. Maldito, por quê? O Evangelho que é diferente do que Cristo veio anunciar é um Evangelho anátema. E a gente tem que se afastar disso, mas é com cada um, respeitando a fé de cada um. Mas eu digo uma coisa com certeza enfático, porque eu me aprofundei muito em relação a isso. E eu digo, tudo isso é uma arapuca, uma mentira. Eu tive dentro disso anos e sei que tudo isso é uma mentira.